de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta à terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfã com um beijo se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Meu tema para esta noite é: ainda não chegou o fim, ainda não é o fim. Às vezes na vida nós sentenciamos a nós mesmos, ou às vezes as pessoas nos sentenciam. Às vezes as pessoas querem determinar o nosso destino e querem dizer para nós: acabou, chegou o seu fim. Mas Deus é especialista em reverter situações irremediáveis. Deus é especialista em mudar o placar do jogo. Deus é especialista em colocar apenas uma vírgula onde as pessoas colocam um ponto final. E esta é a história desta família. Noemi significa feliz, ditosa. Mas essa mulher vai enfrentar grandes dramas na vida, grandes dramas. E às vezes também enfrentamos grandes dramas. Ela viveu no período mais crítico da história de Israel, o período dos juízes, um período em que a nação estava numa instabilidade imensa, num período em que os inimigos atacavam impiedosamente, confiscando lavouras, roubando terras, oprimindo os israelitas. Era um período de apostasia religiosa galopante. E aqui eu queria destacar quais são essas crises que essa mulher
está enfrentando. A primeira crise aparece aí no versículo 1. Observe comigo, por gentileza. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. Então, a primeira coisa que descrevemos aqui é que ela enfrenta uma crise de pobreza extrema e de fome. Não que não tivessem bens, propriedades, mas a fome chegou. E a Bíblia não descreve a razão da fome. Ou uma seca severa, ou uma invasão de um inimigo que vem, que confisca, que saqueia, que rouba, que oprime. O certo é que o resultado da crise, como efeito colateral, atingiu a cidade de Belém de uma terrível fome. O que é curioso é que Belém literalmente significa casa do pão. E houve um dia em que Belém já não fazia mais sentido, porque não fazia jus ao nome que ela ostentava. Não era mais a casa do pão, era a casa da fome, era a casa da escassez, era a casa da privação. E talvez, irmãos, de todas as crises que um ser humano possa enfrentar na vida, essa seja uma das mais agudas. É quando a despensa está vazia, é quando a conta bancária está no vermelho, é quando você não tem o que comer. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, ele que lidou com o drama do Holocausto e foi confinado a um campo de concentração nazista, disse que o assunto mais comentado lá na prisão não era sobre família, não era sobre liberdade, não era sobre esperança de livramento ou salvação, mas era comida, porque a fome é devastadora. Essa mulher está enfrentando essa crise. A segunda crise que ela enfrenta, veja comigo o verso 2, é a crise de ter que fugir do seu lugar, do desterro. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Houve um momento que eles tomaram a decisão. Nem sempre na crise é a hora de você tomar decisões radicais. Alguém já disse que na tempestade não se muda de barco. Tem hora que você tem que enfrentar a crise. Parece que nós estamos vivendo uma geração que perdeu a musculatura espiritual e não tem mais muita paciência ou força para enfrentar crises. É preferível mudar de lugar, mudar de profissão, mudar de igreja, mudar de situação, porque as pessoas não querem enfrentar crise. É melhor fugir, é melhor sair. E é assim eles pensaram. Hoje nós vivemos uma crise nacional. Muitas pessoas chegam à conclusão que o Brasil não dá mais, não acreditam mais, não confiam mais, não sentem segurança jurídica mais. Empresários estão indo embora, pessoas estão querendo um novo rumo na vida, uma nova oportunidade. Assim pensou aquela família. E eles disseram: olha, Belém não faz mais jus ao seu nome, aqui já não é mais a casa do pão, aqui é a casa da fome, aqui não tem futuro, aqui não tem esperança, vamos embora daqui. Talvez você está vivendo esse drama hoje, dizendo: não dá mais, não dá mais aqui, não dá mais no meu emprego, não dá mais na minha empresa, não dá mais onde eu estou, na minha família. E tem muita gente querendo arrumar as malas e ir embora. E eles estão indo embora. E estão saindo de Belém, rumo a Moabe. Talvez hoje, quando você escuta essas histórias, você fique imaginando que era uma distância imensa, uma viagem muito longa. Mas sabe o que é curioso? Quando você vai para Moabe hoje, que é aquela região da Jordânia, você consegue ver de lá, aquilo que era Moabe antigamente, as luzes de Belém, as luzes de Jerusalém. Não era uma viagem assim para meses, mas era uma viagem naquela época, porque era tudo a pé. Mudou de geografia, passou a fronteira, precisou entregar o passaporte, era outro país. E eles foram em busca de quê? Foram em busca de segurança. Foram em busca de quê? Foram em busca de provisão, de proteção. Foram em busca de vida.
Mas o que eles vão encontrar? É a terceira crise que ela enfrenta, a crise das perdas. Porque ao chegar em Moabe, diz a Bíblia que o Elimeleque morreu. Então buscou segurança e vida e encontrou a enfermidade e a morte. Quando ele morre, deixa 2 filhos. A Noemi ficou viúva, mas ela tem 2 filhos que podem ampará-la. Aí os meninos se casam com moças moabitas, Orfa e Ruth. Ela tem esperança. A família pode crescer. Ela pode ter netos. Ela pode deixar uma descendência. Mas diz a Bíblia que os 2 meninos dela, os 2 garotos dela, morrem também. E agora a Noemi está viúva, ela está velha, ela é estrangeira, ela está pobre, ela está enlutada, ela ficou sozinha, ela ficou desamparada do marido e dos filhos. Na busca de segurança, ela encontrou exatamente a instabilidade. Na busca da sobrevivência, ela encontrou a morte. Na busca da proteção da sua família, ela perde a sua família. Essa mulher está acumulando tragédias sobre tragédias na sua vida. Agora notem, ela vai enfrentar uma 4ª crise. A 4ª crise que ela enfrenta é a crise que agora de ter que se despedir das suas noras. Porque os únicos vínculos que ela tem agora são as noras, que são estrangeiras. E ela teve perdas que não dependeram dela, a morte do marido e dos filhos. Mas agora ela vai ter perdas que vai depender dela, a despedida das suas noras. Mas uma coisa me chama muita atenção. Muita atenção. Noemi pode ter tido decisões erradas na vida, mas uma coisa essa mulher tem a seu favor. Ela era uma boa sogra. E na hora mais crítica da vida, ela chama as suas noras de minhas filhas. Minhas filhas. Minhas filhas. Me encanta também o fato das suas noras serem estrangeiras e ela ser uma viúva, velha, pobre, desamparada. E as noras resolvem deixar pai e mãe, deixar família para trás e seguir Noemi para uma terra estrangeira, para uma outra cultura, para um outro naipe religioso. Noemi não tinha qualquer esperança a oferecer para suas noras. E ela, que abriu mão sem nada poder fazer do marido e dos filhos, agora precisa abrir mão voluntariamente das suas noras. Ela que teve perdas involuntárias, agora vai ter perdas voluntárias. Esse é um grande drama na vida. Rompimento de vínculos. Quebra de alianças. Mas a 5ª e última crise que essa mulher enfrenta na vida é a mais dolorosa, é a mais difícil. Porque depois de enfrentar a crise da fome, depois de enfrentar a crise do desterro, depois de enfrentar a crise das perdas, depois de enfrentar a crise das despedidas, agora ela enfrenta a crise da amargura contra Deus. Talvez as crises anteriores desembocaram nessa crise. Talvez as circunstâncias da vida produziram nela uma dor, uma ferida que estava sangrando, se recusava a sarar, a curar. Ela está magoada com Deus. E não há perigo espiritual mais grave do que este, de você começar a olhar para as circunstâncias carrancudas da vida e ficar magoado com Deus. E eu queria que você olhasse o que ela vai sentir. Veja o verso 13 aí comigo, o que ela vai dizer. Lá na parte B diz: porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão.
Ela está olhando Deus como inimigo, ela está olhando Deus como causador da sua dor, ela está olhando Deus como protagonista do seu sofrimento. Confira comigo, por favor, ainda, o verso de número 20. Ela chega lá em Belém e as mulheres estão muito surpresas, a cidade toda comovida, e pergunta: não é essa Noemi? Ela dizia: não me chameis Noemi, feliz, chamai-me Mara, amargurada, porque grande amargura me tem dado o Deus Todo-Poderoso. Verso 21, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Tem muita gente hoje, irmãos, magoados com Deus, revoltados com Deus. Por que Deus foi fazer isso? Quantas vezes você já escutou isso no funeral? Deus não tinha o direito de tirar meu pai, Deus não tinha o direito de tirar minha mãe, Deus não tinha o direito de tirar meu filho, Deus não tinha o direito de fazer isso comigo, Deus não tinha o direito de fazer eu passar o que eu estou passando. Essa mulher está magoada com Deus. Então, eu gostaria de, a partir dessa realidade, tirar lições para nós aqui hoje. Esse é o contexto. Como é que você pode se libertar desses dramas ou desses traumas da vida? Em primeiro lugar, quando a visão do todo estiver pessimista, tire os olhos do geral e coloque os olhos em coisas particulares. Porque de repente fica tudo embaçado. De repente você está sofrendo tanto, você está tão machucado pelas circunstâncias da vida, que você não vê nada de bom e nada de positivo na vida. Mas será que não tem nada de positivo mesmo acontecendo com Noemi? Será que está tudo ruim mesmo? Então para um pouquinho para pensar hoje na sua realidade. Olha como Deus cuida de você. Você tem uma casa para morar. Você tem uma cama para dormir. Você tem uma mesa com pão com fartura. Você tem uma família que ama você. Você tem amigos que se importam com você. Você tem gente que, mesmo diante da sua desdita, quer ainda caminhar com você. Você tem Deus. Você tem vida eterna. Você faz parte da família do Deus vivo. Então, para um pouquinho para olhar que tem gente do seu lado que ama você, que se importa com você, que chora com você, que caminha com você. Tira os olhos desse quadro geral, do pessimismo, da negatividade, e pare para pensar que tem coisa boa acontecendo com você. Seus olhos estão vendo, seus ouvidos estão ouvindo, suas pernas estão se movimentando, seus braços estão trabalhando, seu coração está batendo, seus pulmões estão respirando, seus rins estão filtrando as impurezas do seu corpo. Tem coisa boa acontecendo com você. Segundo, quando seu coração estiver apertado de dor, olhe para a prodigalidade do amor das pessoas que estão do seu lado. Por favor, confira comigo o versículo 16 e 17, porque esta é uma das declarações mais incríveis da Bíblia. Disse, porém, Rute a Noemi: não me instes para que te deixe, me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu acho que esse texto é da mais alta importância, primeiro por causa da cultura brasileira. A cultura brasileira, talvez o alvo mais genérico de piadas, de brincadeiras jocosas e negativas, é contra a sogra. Acho que só perde para português. E por trás de toda brincadeira de mau gosto, às vezes com uma pitadazinha de ranço,
de mágoa. Eu estava, pastor Ivaldo, de férias em Guarapari, há alguns anos, e no apartamento que nós ficamos, em frente tinha um caminhãozinho, uma combizinha de som. Era quase 24 horas por dia de piada de sogra. Eu não sei tanto repertório. E hoje, se não tomar cuidado, o rapaz e a moça se casam, e eles já vão para o casamento vacinados, pé atrás. Pé atrás. Se não tiver um problema com a sogra, parece que não está normal. É igual hoje algumas pessoas pensam, o cara é adolescente e não é conflituoso, ele não é adolescente. Quem disse que adolescente tem que ter crise? Onde está escrito isso? Onde está escrito que a nora tem que estar brigando com a sogra? Que a sogra é um problema para a vida dela, que a sogra vai acabar com o casamento dela. Agora vejam vocês, algumas coisas que encontramos aqui no amor de Ruth para Noemi. Que ela está seguindo a nora, ela está seguindo a sogra não tem nada para dar para ela. Nada. Quando ela está se despedindo lá das meninas, ela está dizendo, ó, voltem para casa de vocês, voltem para casa da mãe de vocês, volta para os deuses de vocês, porque eu não tenho futuro. O contexto, irmãos, daquela época era do levirato. A lei do levirato é uma lei complicadíssima. Por quê? Se um rapaz casasse com uma moça e ele morresse sem suscitar filho, o irmão dele tinha que casar com a viúva. Você já pensou que aqui o irmão casar com a mulher do irmão dele? Troço horroroso. E se o irmão casasse com a viúva e não suscitasse filho, o outro irmão da linha, da fila, casava com a viúva de novo. Tinha que casar com ela. Aliás, os saduceus quiseram provar Jesus e contaram para Jesus uma história inusitadíssima, que 7 irmãos, um casou com a viúva, morreu. Aí casou o segundo, morreu. Casou o terceiro, morreu. Mas vai matar o marido assim lá longe. Casou com o quarto, morreu também. O quinto, morreu. O sexto, o sétimo morreu. E a viúva fica lá, vivona. Você já imaginou um negócio desse? E você na fila, e você é o irmão, e na fila, já morreram 5, você é o sexto. Morria também, porque tinha um 7º ainda. A pergunta foi essa, Jesus, e lá no céu, quem que vai ser marido dela? Os 7 foram marido dela aqui na terra. E lá em cima, como é você? Jesus errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Lá não se casa, nem se dá em casamento. Então casamento é só aqui. Mas o que a Noemi está argumentando com as meninas, as noras? Olha, primeiro, eu estou velha. Segundo, eu não encontro casamento do jeito que eu estou. Terceiro, ainda que eu casasse hoje e me engravidasse hoje, vocês não teriam paciência de esperar o menino crescer para casar com vocês. Então, para mim chegou o fim, acabou. Eu não tenho futuro, eu não tenho esperança. Fim de linha para mim. Aí a Ruth vai fazer o seguinte compromisso com ela. Primeiro, o amor tem prazer na comunhão. Não me instes para que te deixes, nem me obrigues a não seguir-te. Quem ama quer estar perto. Não é porque tem dinheiro, não é porque tem sucesso, não é porque vai me ajudar em alguma coisa. Eu estou indo por amor. Segundo, o amor enfrenta grandes desafios. Porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. É desafio. Eu não conheço o futuro, o que vai acontecer, mas eu estou junto. Eu não sei se vai ser sucesso, se vai ter problema, se vai ter escassez, se vai ter fome. Eu estou do seu lado, porque daí vier. Terceiro, o amor assume solenes compromissos, primeiro com a família. O teu povo é o meu povo. Assume compromisso com Deus. O teu Deus é o meu Deus. Isso é aliança. Quarto, o amor faz alianças permanentes. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí eu serei sepultada. Quinto, o amor faz juramentos solenes. Faça-me o Senhor, que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja morte, me separar de ti. Sabe o que me impressiona? Que esse é um dos textos mais lidos em cerimônia de casamento que eu já vi. Mas não é a declaração de amor de um rapaz apaixonado pela sua noiva.
é a declaração de amor de uma nora por uma sogra estrangeira, velha, pobre, enlutada e desamparada. Então, por favor, quando o seu coração estiver assim, apertadinho de dor, olhe para a gente do seu lado que ama você com tanta profundidade. Terceira lição, terceira coisa importante de destacar. Quando você olhar para a vida e não enxergar um sentido, atente para o fato de que Deus é sábio, poderoso e bom, suficiente para transformar os desastres da vida em vitória. Não é o fim ainda. O seu Deus é especialista em transformar vales áridos em mananciais. O seu Deus é especialista em pegar alguém que está lá no monturo e o levantar e a fazer assentar-se entre príncipes. O seu Deus é especialista em fazer uma intervenção na sua vida e aquilo que você achou que era uma derrota fragorosa é um cenário de vitória esplendorosa. A Noemi voltava para sua terra como uma mulher agora desconhecida, sem futuro, sem esperança, que resolveu ir no cartório e trocar de nome. Esse nome não combina comigo. Noemi, feliz, ditosa, como não combinava Belém, casa do pão, onde a fome estava imperando. Então eu entrei no cartório, eu quero mudar de nome, eu quero mudar de CPF, eu quero mudar de identidade, eu quero que vocês me chamem de amargura, de amagoada, de Mara, porque Noemi não combina mais comigo. Acabou para mim, fim de linha. E ela nem sabia que a história dela seria conhecida no mundo inteiro, que a história dela haveria de ser contada para milhões, para bilhões de pessoas, para dizer que Deus se recusa a aceitar o diagnóstico que as pessoas impõem sobre você. Ainda não é o fim. Deus ainda não escreveu o último capítulo da sua vida. Deus ainda está trabalhando, e não contra você, mas trabalhando por você, porque não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. A providência pode ser carrancuda, como dizia William Cowper, mas a face de Deus é sorridente. Pois bem, amados, permita-me olhar o último ponto, que são princípios de Deus para a vitória na nossa vida em tempos da incerteza do futuro. Primeiro ponto que eu destaco é: nos momentos imprevisíveis, não se dê por vencido prematuramente. Olha o verso 8 comigo, por gentileza. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e também comigo. O que essa mulher está dizendo para as noras? Voltem para a casa de vocês, para a família de vocês. Eu não tenho futuro. Eu não tenho futuro. Acabou para mim. Ela está decretando para a vida dela mesmo o seguinte: fim de linha, é o fim para mim. Às vezes nós achamos que é o fim também para nós. Eu fico imaginando algumas cenas na Bíblia, por exemplo, o nosso irmão Abraão. O Abraão recebeu um primeiro nome que era Abrão, né? Quando ele saiu lá da Mesopotâmia, ele era Abrão. E Abrão significa grande pai. Mas é um grande pai que não tem filhos. Aí um dia Deus resolve mudar o nome dele. Porque mudar o nome significa mudar a realidade. Aí Deus batiza o camarada agora de Abraão. E Abraão é mais do que um grande pai, é pai de uma multidão. Agora imagine o Abraão andando pela rua e alguém pergunta: e aí, como é que é o nome do senhor? Eu sou o pai de uma grande multidão. E quantos filhos o senhor tem? Não tem filho ainda não. Ah, mas o senhor é maluco então? Esse não é mais maluco é esse? E com 100 anos de idade nasce o Isaac.
E daí nasce uma promessa: que os filhos de Abraão seriam tão numerosos, hiperbolicamente falando, como as estrelas dos céus. E você e eu que estamos aqui nesta noite somos filhos de Abraão. Deus não errou o diagnóstico, não. Eu fico olhando Moisés. Moisés queria libertar o seu povo por 40 anos, na força do braço. Não conseguiu, teve que fugir. Agora ele está há 40 anos com a pele tostada no deserto, as mãos calejadas de tanto segurar um cajado, correndo atrás de ovelhas. Enterrou o futuro dele nas areias do deserto. Acabou, não tem mais sonho não, não tem mais esperança não. Fim de linha. Aí Deus aparece para ele quando o camarada está com 80 anos, pensando em aposentadoria, pensando em pendurar as chuteiras. Diz: meu filho, é agora que vai começar. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não é porque você fez 40, 50, 60 que acabou não. Quem sabe Deus só está começando um grande projeto na sua vida. E Deus disse para Moisés com 80 anos: agora você vai lá no Egito e diz para Faraó: deixa o meu povo ir. Só notinha de rodapé, viu, irmãos? Não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver um fiapo de vida e fôlego em seus pulmões, você está convocado a fazer a obra de Deus. Eu fico olhando a história do paralítico de Betesda. O cara está lá, do lado de um poço. Era a casa de misericórdia de Jerusalém. Tinha 5 pavilhões, cheio de gente, mas não era doente assim, de febre alta ou pressão alta, não. Era cego, paralítico, aleijado. Era um amontoado de gente sem cura, sem esperança. A única esperança é que de quando em vez eles acreditavam, descia um anjo, mexia água lá do poço, e o primeiro que pulava no poço era curado. Agora pense comigo, um cara paralítico há 38 anos, ele não só é paralítico, ele está todo atrofiado. Ele é o último candidato a pular naquele poço. Sempre alguém vai pular na frente dele. Ele não consegue nem se mexer, quanto mais correr e pular no poço na frente do outro. Aí Jesus o vê e faz uma pergunta intrigante para ele: e aí, você quer ser curado? O cara estava tão desanimado que eu nem disse que quer, não. Eu queria, há 38 anos eu estou querendo, não adianta nada querer que não. O problema é que não tem solução para a minha vida. Eu não tenho ninguém, estou abandonado aqui, estou desprezado aqui. Talvez você esteja com um problema crônico e você nem acredita mais que haja mudança nisso. Mas Jesus está aqui hoje e está perguntando para você: você quer ser curado? Não importa quanto tempo você sofre, não importa como você sofre, não importa quão desiludido você esteja, Jesus pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Segundo, na tribulação não perca esperança. Versículo 12, confirem comigo, por gentileza. Não perca a esperança. Versículo 12: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança. Olha como é que ela coloca a esperança: ainda que eu tivesse. Eu não tenho. A esperança morreu, acabou. Então, faça uma coisa hoje: traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Esperança não é otimismo, não é psicologia de autoajuda, não é terapia psicológica. Esperança não é nenhum sentimento. Esperança é uma pessoa. Esperança é Jesus, Ele é a nossa esperança. Então mantenha a sua esperança viva. Tem um estudo americano que diz que toda pessoa que se aposenta lá na América e veste um pijama, ela morre logo depois. Você tem que ter esperança. Como aquele cidadão que fez uma baita de uma festa de 80 anos, aniversário, e chamou o fotógrafo para cobrir a festa. E aí o fotógrafo, querendo ser agradável com o aniversariante octogenário,
disse para ele: olha, parabéns, com o vigor que o senhor tem, o senhor chega aos 100. E o aniversariante disse: meu filho, eu espero que você também chegue aos 100. E quando você chegar aos 100, nós vamos comemorar juntos. Mantenha esperança, irmãos. Não joga a toalha, não. Deus não se aposentou. Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que vai fazer com a sua vida. O último capítulo da sua história não foi escrito ainda, e Deus pode fazer coisas extraordinárias, apesar da situação que você está vivendo. Lembra do Elias? O Elias está deprimido, caminhando para um deserto, com medo da Jezabel. Ele disse: Deus, olha, a única coisa que agora resta para mim é morrer, e eu quero é morrer, e é agora, não é depois não, é hoje. Disse: meu filho, faz isso não. Você não sabe nem o que você está pedindo, cara. Você nem morrer vai. Vou levar você para o céu sem você passar pela morte. Deus é tão bom com a gente que não escuta todas as nossas orações. Então não dê um diagnóstico para a sua vida dizendo: acabou, é o fim. Deus ainda está trabalhando. Terceiro, não creia que toda tribulação é maldição de Deus. Olha o versículo 13 comigo. Parte B diz: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Descarregado contra mim a sua mão significa despejar na minha cabeça a sua fúria, a sua ira. Bom, se você tem problema, você não está sozinho, sabia? Se você quiser um pouco, a gente divide, né, pastor Ivan? A gente divide com você. Se você estiver sem nenhum problema, marca um horário com a gente que a gente compartilha. Divide as cargas. Talvez eu pudesse olhar para a vida com outros olhos, como Tiago olhou ao escrever: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Então não olha para a vida porque você está passando por luta, porque você está passando por dificuldade, porque você está enfrentando enfermidade, você está enfrentando uma crise financeira, ou está enfrentando um problema no seu casamento, ou na sua família, como se Deus estivesse contra você, despejando sobre a sua cabeça a sua ira. Não, tem luta mesmo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, mesmo sendo preso, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo acusado injustamente, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas finalmente, quando você enfrentar circunstâncias difíceis, creia que Deus continua no controle. Olha o versículo 21 comigo, por gentileza. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Tem hora que eu fico lendo isso aqui, perguntando para mim mesmo: será que a Noemi partiu de Belém ditosa mesmo, feliz mesmo? Parece-me que não. Mas quando você está magoado com Deus, mesmo que você estava chateado, você diz que estava bem. Você fica acariciando a sua ferida. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela faz 4 acusações contra Deus aí. Notem comigo. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. É Deus quem é a causa da minha amargura. Segundo, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez pobre. Não, ela está passando um período de fome na sua terra. Terceira acusação contra Deus: visto que o Senhor se manifestou contra mim. Deus não está a meu favor, não. Ela não conhecia a teologia de Paulo, não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela não conhecia.
Quarta acusação contra Deus: e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela se sente castigada por Deus. Mas deixa eu te dizer, não olha a vida assim não. Porque olhar para a vida assim é você macular o caráter de Deus. Deus é bom, essencialmente bom. Ainda que haja problema, Deus é bom. Ainda que você não entenda, Deus é bom. Ainda que você esteja no vale, Deus é bom. Entenda como Jó. Agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha para Deus com as lentes da fé e não com os óculos escuros do pessimismo. Então diz a Escritura que quando elas chegam, era a época da colheita da cevada. Você sabe que a cevada é um cereal de segunda categoria, não é como o trigo. E a Ruth vai exatamente rebuscar algumas coisas para comer, que chegaram de malas vazias, de despensa vazia, e por providência de Deus encontra um solteirão, bonitão, cheio da grana, o Boaz. E quando o Boaz vê aquela moça bonita, atraente, chegando, ele diz: uau, chegou minha hora. Deu até uma porção mais robusta para Ruth levar para casa. Quando ela chega e conta para Noemi, a Noemi era velha, mas não era boba. Deu instruções como é que conquista o marido. Ela tinha experiência disso. E aquele relacionamento vai crescendo e, na verdade, o Boaz vai se casar com Ruth. Vai ser o remidor da família. E diz a Bíblia que a Ruth engravida de Boaz e nasce um menino. E as mulheres de Belém chegam para Noemi e dizem: Noemi, olha, Deus levantou o seu remidor. Esse menino vai ser a sua consolação. Esse menino vai ser chamado, aliás, seu filho. E tem mais, Noemi, uma nora como você tem, vale mais do que 7 filhos. E a Noemi pega o menino nos seus braços, no seu colo, e passa a criar um menino. E como é que chamava esse menino? Obed. E o Obed cresceu. E o Obed casou. E o Obed teve um filho. Sabe como é que chamava o filho? Jessé. E o Jessé cresceu. E o Jessé casou. E o Jessé teve 8 filhos. E sabe qual era o caçula dele? Davi. Davi. Que vai ser aquele de onde procede o Messias, o Salvador do mundo. E Ruth vai fazer parte da genealogia do Messias, de Jesus Cristo nosso Senhor. E Noemi, que estava enxergando tudo escuro, com óculos embaçados, dizendo: acabou. Deus disse: ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu ainda estou trabalhando, e trabalhando não contra você, como você está pensando, estou trabalhando por você. E a história de Noemi é contada no mundo inteiro, mostrando como Deus é poderoso para reverter diagnósticos, mudar cenários e trazer esperança onde o desespero já tinha sido entronizado. Eu não sei como você veio aqui hoje, mas Deus trouxe você aqui hoje, e a mim também, para nós compreendermos que o nosso Deus, ainda que em circunstâncias difíceis, está trabalhando por nós e não contra nós. Eu vou convidar o pastor Arival para vir orar por nós. E eu sei de uma coisa: hoje
Deus pode fazer algo extraordinário na sua, na minha, na nossa vida nesta noite. Amém.